o tema dessa mensagem justamente é um reino de esperança, porque nos últimos dias aí a gente tem vivido algumas certas incertezas, né? E temos desafios da vida. Eu gostaria de compartilhar, compartilhando duas situações. Primeiramente de uma moça, uma jovem, que na época que ela experimentou essa situação, ela tinha 20 anos, agora tem 22, ela é uma jovem da Etiópia, que amadureceu de maneira precoce, porque ela conheceu Jesus através de uma amiga da sua mãe, e ela precisou manter a sua decisão em segredo por 2 anos. Estava lá latente aquele desejo, mas ela precisava manter isso em segredo. E aí quando sua família descobriu uma Bíblia em sua casa, aí os seus sonhos desapareceram. E ela foi então abandonada pela família, ignorada pelos amigos, mas ela se manteve esperançosa. E aí ela declarou para uma equipe da Missões Portas Abertas o seguinte: que Deus seja louvado, mesmo se a vida está difícil e eu não esteja vivendo o que imaginei, continue dizendo que amanhã será melhor. Aleluia! Esperança no Deus que ela crê. Na quinta-feira passada, a Antônia, que trabalha como assistente social no Centro de Reabilitação de Jovens Livres, né, convidou para trazer uma palavra lá para os homens lá que são internos, são 40 homens. E aí eu convidei o Celestino para fazer o louvor e dar o seu testemunho, porque ele já experimentou esse contexto, né, de uma necessidade de mudança de vida através da libertação das drogas. Então nós fomos lá no Centro Jovens Livres e nós tivemos a oportunidade então de louvar, de compartilhar a palavra, de falar do amor de Deus e de testemunhar para aqueles 40 homens carentes de esperança. Foi uma experiência interessante, né? E no final vários homens vieram agradecer a nossa presença e tudo que foi compartilhado com eles. E um deles me disse que havia decidido ir embora naquele dia. E ele foi convencido pela palavra que ele deveria ficar e renovar a sua esperança, querendo um compromisso e uma vida transformada por Jesus. Deus conhece os desafios da nossa vida. Nós não estamos aqui na Etiópia, né? Não estamos sofrendo perseguições. Creio que a maioria não está vivendo com as questões de necessidade de reabilitações, independência química. Nós temos nossos desafios. E os desafios da nossa vida, amados, podem até ser, né, de ordem religiosa, como no caso de perseguições em alguns países, talvez até por excesso de liberdade, né, no contexto nosso que vivemos, o excesso de liberdade acaba levando as pessoas a drogas ou outras coisas, né, ou até aquelas escolhas erradas que a gente faz na vida, né. Então são muitas as possibilidades de nós termos dificuldades e desesperança. Não é de agora que a gente enfrenta desafios, os desafios recentes não são tão recentes assim, né? E talvez para alguns o futuro, especialmente do nosso país, não seja tão agradável. E diante de tantos desafios frequentes, queridos, é possível que a gente ficar um pouco desanimado, né? Especialmente quando se pensa num futuro, talvez um futuro incerto. Agora, como Igreja de Cristo, nós temos como base de fé e prática a Bíblia, certo? E na Bíblia nós encontramos muitas histórias desafiadoras. E o ensino da parte de Deus para sabermos como agir nesses momentos em que nós estamos vivendo agora. Então é nessa base sólida aqui, imutável, transformadora e cheia de esperança, que nós vamos refletir um pouco. Só para lembrar um ponto interessante, em Mateus 24, Jesus declara que no fim dos tempos, a falta de esperança tomará conta do planeta. E por quê? Pelo afastamento das pessoas de Deus e da Bíblia. Por isso, Jesus dá um alerta, ele diz: cuidado que ninguém vos engane. E como nós poderemos ser enganados? Estando
distante, afastado da comunhão com Deus e da Bíblia. É muito simples. Ou a Bíblia afasta você do pecado, ou o pecado afasta você da Bíblia. Creio que muitas coisas acontecerão e são sinais que garantem que haverá um julgamento. Alguns passarão do julgamento dos homens, mas não passarão do julgamento de Deus. Agora, o julgamento final é a atribuição do Deus eterno. E qual a função da igreja? A função da igreja, queridos, é pregar o evangelho a todas as nações. Desde que eu me conheço por gente, ouve-os falar sobre guerra, sobre fomes, terremotos, né? Agora até, nunca tinha, um tempo atrás, está começando a ouvir sobre terremotos no Brasil, né? Interessante. Mas isso a Bíblia diz que é o início, somente o início das dores. Das dores de parto, faz uma comparação, né? Em parto. Essa não deve ser a preocupação da igreja. Porque há uma promessa em Mateus 24, 13, que diz: mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Chegou o fim? Não. Nós devemos então perseverar. Aparecerão falsos cristos? Já está aparecendo muitos, né? Hoje nós temos muitos falsos profetas. Houve tantas profecias, ou seja, profetadas, né? Sobre as questões políticas do Brasil que falharam. E o que fazer com esses profetas? E aí? Será que era mesmo mensagem de Deus? A prioridade do cristão, irmãos, não é fazer parte da massa de manobra política, de um partido A ou partido B. Nós somos discípulos de Jesus e servimos ao reino celestial. Agora, isso não significa que você vai ficar alheio às circunstâncias, às questões que cercam a sua realidade. Mas devemos ser astutos e não se deixar envolver por artimanhas humanas e muito menos por artimanhas demoníacas. Agora, é importante a gente lembrar, e com bastante frequência, que Jesus está às portas, Jesus está voltando. E como será essa volta? Vai mandar um WhatsApp para você dizendo: ó, estou chegando aí, se prepara? Não, a Bíblia diz que é um relâmpago. Já viu um relâmpago? Pá, aconteceu. É assim, rapidinho. Rápido e definitivo. Não tem segunda chamada, não tem segundo turno na volta de Cristo. Será inesperado para alguns desatentos e de esperança para aqueles que são fiéis. É nessa esperança que deve estar o nosso coração. A sua esperança de dias melhores foi frustrada? Será, irmão? Será, irmã? Uma pergunta para você: onde é que está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Em questões políticas? Emprego melhor? Guilherme aqui testemunhou de um apartamento. Mas nossa esperança, a esperança dele não está nesse apartamento. Porque ele atribuiu, né? E Deus mostrou como Deus é bom. E quantas vezes nós agimos assim, queridos? Quase de vez em sempre, né? A gente não consegue ouvir o Senhor. Salmo 33, 20 diz o quê? Nossa esperança está no Senhor. Ele é nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração. O seu coração se alegra no Senhor? O seu coração se alegrou no Senhor hoje? Pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor. Como está em ti a nossa esperança? A nossa esperança precisa estar em Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela atua em nosso espírito, ela renova a nossa mente, ela nos enche de fé, de esperança e alegria, se nosso ser for nutrido constantemente.
mesmo em meio a circunstâncias adversas. E é exatamente nesse momento que a nossa vida faz diferença entre a vida daquele ímpio, daquele que não é um convertido, que não é um cristão. Porque a nossa base de vida está na palavra de Deus e não nas circunstâncias. A Bíblia diz ali, Deus é o nosso auxílio e proteção sempre presente. E nós confiamos em Deus e na sua palavra. Ela é viva e eficaz, é muito bom no discurso. Ela é viva e eficaz, mas ela precisa ser prática do meu dia a dia. Ela age com poder naquele que crê. Crer em Deus, queridos, não significa entender tudo. Significa confiar. Significa obedecer, mesmo às vezes sem entender. A Bíblia contém muitas histórias de pessoas que, diante das dificuldades, escolheram renovar sua esperança nas fiéis promessas de Deus. E o Salmo 33, ele declara que a nossa esperança está em Deus. Com certeza, Deus tem sido auxílio na sua vida em vários momentos. E talvez você nem tenha percebido isso, né? Na eternidade você vai perceber o quanto Deus cuidou de você naquela situação, naquela outra. E você nem se deu conta. Porque Deus não precisa fazer propaganda dele mesmo. Ele é Deus. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade e essa atenção de saber quem Deus é. Mas como é que é essa esperança, queridos? Essa esperança, ela é paciente, ela é alegre, ela é confiante. Essa esperança não está focada somente na bênção. Não está focada só no apartamento, né, Guilherme? Está focada no Senhor, que é o doador da bênção. E no seu constante amor. Deus é amoroso constantemente. E a nossa esperança, irmãos, de dias melhores, ela não deve estar em políticos, em sistemas de governo, né? Eventualmente, numa mudança, não está bom, mas se eu trocar de emprego, se eu melhorar de salário, se eu trocar de carro, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, blá, blá, blá. Não é nisso. Não são nessas coisas, outras coisas oferecidas por esse mundo, não é. Nossa esperança não deve estar firmada nisso, ela não deve se basear em circunstâncias, mas se basear no amor e na fidelidade de Deus, se basear no histórico de Deus, que nos mantém sempre firmes no seu propósito. A nossa esperança deve estar somente em Deus, essencialmente pelo que Ele é. E o que Deus é? Deus é amor. Como se manifesta o amor de Deus? Na prática. Estamos aqui hoje por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Demonstração do amor prático de Deus. O que faremos se Ele tirasse o ar todo de nós? Correr para um hospital do pulmão, não ia dar tempo, né? Mas quantas vezes damos graças ao Senhor pelo ar, né? Quantas vezes damos graças pelo corpo que temos, pela saúde, pela visão, por membros perfeitos? Tendência nossa, às vezes, é reclamar, né? Ai, estou com dói aqui, dói ali, isso está faltando, isso aqui. Olha um pouco para o lado e vê o quanto você tem e valorize aquilo que você tem. Não se apegue àquilo que você não tem. Que você provavelmente não tem porque também não precisa. Porque Deus acha que no momento não é necessário. Tudo tem o seu tempo para acontecer. É natural, queridos, que nós podemos ter sim momentos de tristeza, de derrota, de frustração, né? Que às vezes pode abalar a nossa esperança por um tempo determinado. É permitido, sim. Nós não somos robôs, nós passamos por situações, somos abalados. Mas quando nós colocamos a nossa esperança em Deus e nós derramamos o nosso coração na presença do Senhor, Ele renova em nosso coração a esperança e assume o nosso fardo, assume a nossa tristeza e troca a alegria dele pela nossa tristeza. Tem até um cântico, né? Que faz isso, que menciona isso. A nossa esperança, se ela for depositada em Deus,
se nós colocarmos que nós não seremos decepcionados. Bem pelo contrário, nós somos renovados, fortalecidos constantemente. Deus é fiel, Ele não decepciona, Ele nunca vai te abandonar. Você pode até abandonar o Senhor. E deve ter feito isso algumas vezes. Ele mandou você para a direita, você foi para a esquerda. Ele mandou você dizer sim, você disse não. Ele mandou você calar e você falou, e assim vai. E quantas vezes nós erramos e até esquecemos de pedir perdão? Pecamos no varejo e pedimos perdão no atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Alguns pecados, queridos, precisam ser nomeados. Como se diz aí, né? Às vezes é necessário dar nome aos bois. E às vezes é necessário você compartilhar com alguém. Ora por mim aqui para ministrar o perdão, porque eu não estou conseguindo vitória. E às vezes o inimigo não quer que você faça isso, porque às vezes é meio constrangedor, é meio vergonhoso. Tá? Mas o inimigo só quer te ferrar. Tá? Mas Deus quer te consertar, quer te trabalhar, quer te moldar, quer trazer você mais próximo da semelhança do seu Filho Jesus. Salmo 28, 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. E diz: meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Veja, queridos, uma pessoa que busca intimidade com o Senhor, ela extravasa essa alegria no Senhor. Não tem como ser diferente, queridos. Se eu vivo em comunhão com Deus, que é a fonte da alegria, como não ter alegria? Alguma coisa está errada. Ah, mas isso mesmo, aquilo. Mantenha o foco em Jesus. Olha essa irmã ali da Etiópia. Tem um caso aí de um testemunho que esse tempo eu vi na internet, da Missões Portas Abertas. Sinceramente, até passei mal. Até fiquei assim, a mulher passou vários dias num container. Qual o pecado, qual o crime dela? Não negou Jesus. Botaram ela dias em container. Num container, no sol. Ela é uma mulher, com várias pessoas lá. E só. Vários dias. E aí o que acontece? O que você precisa fazer? Necessidades. Aí você vai no banheiro. Tudo dentro do container, todo mundo lá junto. Aí tiravam as pessoas, nega Jesus. E só ela, né? Que era cristã. Batia, não nega Jesus, joga ela para dentro do container de novo. Depois ela estava toda agitada, quando estava quase morrendo, ela saiu. Sabe o que ela fez? Ela louvou. Ela louvou sempre. Meu Deus, amado. Eu nem cristão acho que sou, comparado com essa mulher. Meu, o que é isso? E às vezes a gente reclama por picuinha, por coisinha. Gente, vejam os relatos de Missões Portas Abertas. Vejam o que esse povo cristão está passando. Quanto tempo nós precisamos desligar os Netflix da vida aí, ó, e dobrar o joelho, orar, interceder por essas pessoas, porque carece de intercessão. Essa mulher teve que passar por várias cirurgias para ter restaurado o seu rosto, o seu corpo. E ela só agradece. Como é que pode? Por causa da intimidade, da proximidade com Deus, queridos. Porque ela acreditava que o Senhor era a força dela, que ela acreditava que Deus era o escudo dela, que o coração dela confiava no Senhor. Quando nós confiamos, irmão, nós descansamos na fidelidade de Deus. Nós exultamos de alegria, o texto está dizendo, ou seja, nós temos uma grande alegria, um sentimento de prazer inexplicável nesse descanso. A nossa esperança em Deus, ela é renovada. E é assim que nós transbordamos esperança, porque se eu estou cheio de esperança, eu posso transbordar por aquele que talvez não está tão cheio, ou está meio que em desesperança. Então, eu sou bênção e auxílio para o meu irmão. Eu preciso confiar em Deus.
e me encher todo o meu ser do poder de Deus e da sua palavra. Isso, queridos, é algo sobrenatural. Porque mesmo às vezes que a gente está cansado fisicamente, nós continuamos a ter forças, mesmo vivendo com dificuldades. A alegria que vem é do alto dos céus. Não é uma alegria circunstancial. Não é porque está tudo bem. Mas que o Senhor está aqui na minha presença, todo o resto não importa mais. Porque Ele é a essência do meu viver. Ele é a prioridade. Salmo 62, 5 a 6 diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Nós precisamos muitas vezes declarar isso, queridos. Às vezes você lê a Bíblia muito silenciosamente, mas alguns textos em casa você tem que declarar, porque o inimigo não está pedindo licença para entrar na tua casa, não. Ele está lá tentando, querendo bagunçar a tua vida. Achando que você tem muita coisa que fazer, que não sei o quê, aí toca o telefone, o cachorro late, não sei o quê, faz um monte de coisa. Não, mantenha, e às vezes declara as palavras e as bênçãos na sua vida, na sua família, declara em voz alta também, até para o seu ouvido também acostumar a ouvir da sua boca a palavra de Deus. É importante. Verdadeiro descanso, não apenas no corpo, mas no espírito, nós encontramos em Deus. A esperança que não se acaba, queridos, que é renovada, ela vem de Deus. Então, eu pergunto, a sua alma espera somente em Deus? Deus é quem nos dá os alertas necessários. Você vai ler a palavra, você está orando, Deus te dá os alertas para que você não caia em dificuldades. Mas se essa eventual dificuldade tem um propósito em nossa vida, Deus estará conosco nessa jornada. Ele não te abandona. Salmo 119, 114 diz: Tu és o meu abrigo e o meu escudo, na tua palavra coloquei a minha esperança. Deus é aquele que nos protege durante a tempestade, queridos, durante os desafios, a dificuldade, durante a pandemia, uma enfermidade específica. E Deus nos protege do inimigo espiritual que quer nos destruir. A esperança é a disposição de saber esperar uma coisa que vai se realizar. E fé e esperança em Deus, elas estão entrelaçadas. Não se separam. Sabe por que a nossa esperança em Deus não pode ser frustrada? Porque ela é eterna. Não tem como romper isso. O profeta Jeremias declarou lá, Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Muita gente gosta dessa parte, né? Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Oba! Né? Vou trocar de carro novo no final do ano. Deus está lá preocupado com o teu carro. Se Jesus voltar hoje, o que adianta? Se você tem um carro velho, um carro novo, para de se preocupar com essa bobagem, meu irmão, minha irmã. Deus vai te dar as coisas no momento em que você não for apegado, porque muitas vezes a gente é apegado a determinadas coisas e não recebe porque isso é um ídolo, chamado ídolos do lar, né? Você às vezes ama mais a esposa ou o esposo do que Deus, é um ídolo. A casa, ai, minha casa. Não é nada nosso, queridos. Nem a nossa vida não é nossa. Você pensa que tem alguma coisa, está equivocado. Você não tem nada. Nada lhe pertence, tudo é do Senhor. E Ele vai te pedir contas de tudo que você tem. Se você trouxe as ofertas aqui, contabilizando ali, só os percentuais mínimo, fica para ti. Quanto Cristo vai usar? Se você não é generoso, cara, não aprendeu nada do Evangelho. Há muito crente mesquinho que não experimentou ainda a plenitude da vida com Deus.
Porque no momento em que você experimentar isso, você vai perceber que nada te pertence, nem a sua vida. Não se deixe enganar pelo inimigo. Os planos de Deus são muito melhores. Ele tem algo para você, mas uma mão fechada não cabe nada. Se você está com seu coração aberto para Deus, sua mão vai abrir também, porque é dele que pertence. Não seja tolo, não se deixe enganar pelo inimigo. Ore, irmão, busque o Senhor, avalie as suas intenções. Seja sincero consigo mesmo e dê espaço ao sobrenatural de Deus, mas tenha o seu tempo como prioridade. Tempo com Deus como prioridade. Talvez o seu tempo seja melhor de manhã, à tarde, à noite, não importa o horário em si, mas estabeleça agenda com Deus. Ah, se sobrar um tempo, vai nessa que o diabo está te cozinhando ali, ó, em banho-maria. Jesus voltou e não te conheço, meu querido. Se toca. Temos que ter intimidade com aquele que nos ama e que continua nos amando. Uma vida, irmãos, realmente ela é boa quando nossa esperança está em Deus. Por quê? Porque essa atitude nos dá uma visão positiva sobre os dias que ainda virão. Eu não estou falando de pensamento positivo, mas de perseverança na fé em Deus, que Ele é fiel, especialmente nos momentos de dificuldade, onde nós somos provados. Porque aqui é fácil ser crente, né? Glória a Deus, aleluia, tudo certo. Mas no seu dia a dia é que Deus está atuando, no seu diferencial. Às vezes são coisas simples, queridos, que mudam o nosso comportamento, nas escolhas que nós fazemos. Ter esperança em Deus não é acreditar que não vai ter problema nenhum. Então agora eu vou buscar o Senhor e vai dar tudo certo. Será? O diferencial está justamente em entender que Deus é quem nos capacita para superarmos os momentos difíceis. Pode até ser que não estamos no momento nos mantendo em quietude diante de Deus. E em algumas situações são permitidas para abrirmos nossa mente e coração para aquilo que Deus está tentando nos dizer, mas que estamos surdos para ouvir. Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos, a ação sobrenatural do Espírito Santo, ela nos enche de renovada esperança. Pela ação constante da palavra de Deus, ela vai mudando, ela vai nutrindo, ela vai fortalecendo. Porque à medida que nós vamos vivendo, se esvai o poder, nós precisamos recarregar a nossa vida a nossa força diante de Deus. Quando confiamos em Deus, sobrenaturalmente nós somos cheios de alegria e paz, porque isso é resultado da nossa fé. Ela ultrapassa o nosso entendimento humano, não é a lógica apenas. O propósito disso, queridos, é que nós possamos viver uma vida vibrante de alegria e paz e transbordar de esperança no mundo que está em desesperança. E a Bíblia nos convida a vivermos a esperança em todos os momentos dessa vida. Porque nós não somos cidadãos desse mundo finito, mas do reino de Deus, um reino de esperança. Em Filipenses 3:20, diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É verdadeiro isso no seu coração, meu irmão, minha irmã? Você espera um Salvador? Porque a palavra ela poderia dizer, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos um Salvador. Mas ela dá ênfase no esperar ansiosamente. Será que você está amando muito essa vida aqui?
Isso não quer dizer que você vai desprezar a vida. Não, no sentido de que é bom estar aqui, mas é muito melhor estar com o Senhor. Vem, Senhor Jesus. É nessa perspectiva. Nesse mundo finito, a nossa pátria é o Brasil. E aqui, considerando o texto aqui de Filipenses, né? Assim, a cidade de Filipos, ela ficava na Macedônia e era uma colônia de Roma, lá em Atos 16, 12. Então, nós podemos dizer que a igreja é uma colônia do céu. Então, a igreja ela deve estar sob o domínio, sob o controle do reino dos céus. E os discípulos de Cristo são cidadãos dessa comunidade celestial e devem viver de acordo com as condições exigidas por seu rei. Deus é o rei desse reino. E é nele que nossa esperança deve estar focada. Então, desse reino de esperança, virá quem? Virá o Salvador, Jesus, resgatar a sua igreja, nos resgatar. Nossa esperança deve estar em Jesus, que prometeu que voltará, que diz, ele não falhará. Agora veja o que diz em João 14, de 1 a 3. Jesus dizendo aos discípulos, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou lhes preparar lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Irmãos, Jesus tinha passado pela traição de Judas, quando ele falou isso aqui, pela negação de Pedro. Ele ainda passaria pelo Getsemane e pela cruz. Mas como ele conhecia bem esse reino de esperança, ele podia declarar com autoridade aos discípulos, não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. E Jesus está falando para você agora, não se perturbe o coração, seu coração. Creio em Deus, creio em Jesus. Jesus oferece aqui esse consolo aos discípulos, declarando que mesmo que a situação esteja difícil, nós podemos acreditar em Deus. Podemos acreditar no Pai, no Filho. Nesse reino de esperança, irmãos, há muitas moradas, muitos aposentos preparados pelo nosso Salvador Jesus. E Jesus está preparando um lugar especial no céu para os discípulos, da mesma forma que o Espírito Santo está preparando por aqui todos os salvos em Cristo, para habitarem nessas moradas. Então Deus está trabalhando na vida dos seus amados. Essas verdades bíblicas devem regar a nossa mente, devem regar o nosso coração constantemente, para que a nossa fé seja fortalecida. Nós somos afligidos dia a dia, irmãos, com muita informação contrária, inclusive, à fé cristã. Por isso é tão importante nós mantermos a nossa mente nutrida das verdades bíblicas. Isso renova e fortalece a nossa esperança. Então, seja alguém lá da Etiópia, né? Ou em outro país que sofre intensas perseguições, que não são poucos. Segundo a tabela ali da Missões Portas Abertas, eles listam sempre 50, né? Tem mais, mas imagina. 50 países que sofrem perseguições ferrenhas por causa do nome de Jesus. Agora, seja também no Brasil, onde temos uma liberdade, às vezes até uma liberdade excessiva, né? Onde temos a possibilidade de pregar o evangelho sem restrições. Mas também que, por outro lado, tem muitas facilidades, né? Para desenvolver vícios e outras coisas mais. A busca deve ser a mesma pela verdadeira esperança, porque ela está no mesmo lugar. Independente do local, independente da circunstância, nossa busca está em Deus. O reino de Deus é um reino de esperança. E o governo de Deus é único, é justo, cheio de graça, amor, perdão e misericórdia. Onde há equilíbrio, onde há liberdade, onde há paz e harmonia. Não espere isso de um governo humano. É na igreja de Jesus que teremos uma vida em ordem e progresso espiritual. Então mantenha a sua vida centralizada em Jesus e embasada na palavra de Deus. Não se deixe envolver pelas artimanhas do inimigo. Não se deixe envolver por pessoas que se deixam usar pelo diabo
Independente do que aconteça hoje ou amanhã, Deus é o supremo e soberano Criador e Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da minha vida, no controle da sua vida. Então vamos conhecer e viver os princípios da palavra de Deus, irmãos. Vamos nutrir a cada dia em nosso ser a viva esperança do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua amada igreja. Que Deus abençoe a nossa nação. E que venha o reino dos céus, o reino de esperança. Amém? Oremos. Querido Deus, sei que Tu conheces os corações, as intenções de cada um aqui. Sei que a Tua palavra, Senhor, produz aquilo que está no Teu coração. Mas, ó Deus, eu quero Te pedir que o Senhor atue com poder, com graça, com misericórdia, para que o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, esteja focado no Teu reino, que é de viva esperança. Que independente das circunstâncias, Senhor, se sofrermos ou não perseguição, se acontecer isso ou aquilo, independente do fator externo, o nosso interior esteja fortalecido no Senhor. Que a Tua presença, Senhor, possa ser o nutriente diário de cada discípulo cristão. Que possamos colocar isso como prioridade máxima do nosso ser. E que possamos buscar essa intimidade contigo. Se deixar guiar pela Tua palavra. Não se deixar envolver com as coisas múltiplas que esse mundo oferece. Mas que possamos estar intimamente ligados contigo. Ó Deus, eu quero Te pedir graça e poder do alto sobre cada vida aqui presente. E que Teu Espírito renove as pessoas. Aqueles também que estão assistindo em casa e talvez assistam em outro momento. Que sejam tocados pelo Espírito Santo. Aviva a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Para que possamos buscar essa intimidade contigo e descansar no Senhor. Tira do nosso coração toda e qualquer preocupação com o futuro. E que possamos descansar em Ti. Sabendo que o Senhor tem planos de amor. Planos de nos fazê-los prosperar. Mas prosperar dentro do Teu reino. Dentro dos Teus princípios. Dentro da Tua metodologia, Senhor. Nós queremos descansar em Ti. Confiar em Ti, Senhor. Somos igrejas do Senhor. Somos filhos do Deus eterno. Te bendizemos porque o Senhor interveio em nossa história. E intervém agora, Senhor, na história de cada um aqui presente. Tira do seu coração toda e qualquer ansiedade. E que possam descansar na provisão que vem do alto. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém.